paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos estar aqui ensinando a palavra de Deus. Se você não pegou a sua Bíblia, pegue-a. Por quê? Porque eu já estou caminho aqui. Vamos estar falando sobre a parte 4 do nosso estudo. Antes de tudo, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração para que Deus venha estar nesse ensino. Amém? Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu o Consolador, o Espírito Santo, neste ensino, nesse estudo, Senhor, esteja na direção. Meu Deus, em nome de Jesus, que nos ajude a entender, a receber e a preservar a Tua Palavra, que é viva, é eficaz, é uma palavra transformadora na vida de todo ser humano. Amém, Deus. Obrigado pela Tua Palavra. Amém por isso, né? Preservando a identidade da igreja. A sobrevivência da igreja contra todas as hostilidades é garantida nas palavras de Jesus. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então, a sobrevivência da igreja contra todos os perigos, hostilidades, é garantida nas palavras de Jesus. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim, ó: Eu lhe digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-las. As portas do inferno, do maligno, não poderá vencê-las. Então, nessa passagem, Jesus está falando dele mesmo, tá? E daqueles como igreja que se reúne para adorá-lo e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Diante dessa leitura, deixa eu te fazer uma pergunta bastante importante. Diante dessa leitura, as portas malignas se levantam? Se levantam? Se levantam, sim. Se levantam e se proliferam assustadoramente. Para quê? Para semear o joio no meio do trigo. A fim de quê? A fim de neutralizar, anestesiar a vida espiritual da igreja. E com isso, lança sementes más. Para quê? Para confundir até os eleitos da fé. Então precisamos ter cuidado, porque o inimigo quer nos confundir. Mas em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, ele está reduzido a nada. Que sementes são essas? Que más sementes são essas? Doutrinas de homens, doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 16, fala sobre isso. O trigo, ao contrário do joio, tipifica aqui, representa aqui uma igreja sadia, purificada, que preserva a sã doutrina, cujo objetivo é o quê? Se aprofundar na verdade. Para quê? Para proporcionar vida eterna, salvação. Veja no meu computador algo ilustrativo para clarear mais o assunto.
Então temos aqui ensinos do Senhor Jesus. O trigo representa, tipifica uma igreja sadia, o ser humano que está em Cristo. A boa palavra, a semente é a boa palavra. Quem planta? Jesus. Quem guarda? Os filhos, filho do reino. Que reino? Dos céus. Então, esta igreja, ela preserva a palavra. Mateus 13:8 fala sobre isso. Então aqui é a igreja sadia. No entanto, o joio tipifica o ser humano sem Cristo. E o inimigo usa a vida dele para quê? Para semear má semente. Quem planta? O inimigo. Quem guarda? Os filhos do mal. Os filhos do mal. Que semente? Doutrinas de homens e doutrinas de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 16, fala sobre isso. Então, o joio é o ser humano sem Cristo. E por incrível que pareça, essas pessoas não percebem isso, mas o maligno está usando a vida dela e ela nem percebe isso. Então acorde, acorde. É possível ter pessoas desse tipo misturado entre o trigo em uma reunião de culto de adoração a Deus? Vou fazer novamente a pergunta. É possível ter pessoas desse tipo em uma reunião, junto com o trigo, em uma reunião de adoração a Deus? É possível? É possível sim. Mas o que fazer? O que fazer? Abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, 33. Está com a Bíblia? Marcos 8, 33. Olha que interessante. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, pense nas coisas de Deus. Ao redor da Bíblia são as coisas dos homens. E aqui não tem nenhum tipo de fundamento. Precisamos interpretar bem essa palavra. Sabemos que a nossa luta espiritual não é contra a carne nem contra sangue, ou seja, não é contra ser humano nenhum. E é contra quem? É contra as potestades, os principados, contra o maligno que se levanta. Efésios capítulo 6, versículo 12 fala sobre isso. Então, na passagem de Marcos, capítulo 8, 33, Jesus soube fazer essa separação. Como igreja de Cristo, também precisamos saber fazer essa separação, independentemente da função eclesiástica, tá? Eu e você somos igreja. Caso contrário, o mal pode prevalecer e muitas pessoas podem acabar saindo da igreja, pois o que deve ser repreendido é o joio que está na pessoa, é o que deve ser repreendido. Caso a pessoa saia e o mal venha prevalecer por causa de negligência espiritual, saiba de uma coisa: terá que dar conta desta alma. Hebreus capítulo 4, versículo 13 fala sobre isso. Hebreus
capítulo 13 e versículo 17 também. Romanos, capítulo 14, versículo 12, também fala sobre isso. A igreja não pode, em nenhum momento, se confundir. Precisa se conservar no ensinamento bíblico e ter a sabedoria de Deus. Para quê? Para que o maligno não faça de mim e de você como igreja um joio na mão dele, como fez com Sansão. Lembra de Sansão? Sansão não conservou a palavra de Deus e foi vencido pelo cansaço de Dalila. Essa semeou joio, na vida dele, e o segredo de Deus foi revelado. Leia Juízes, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, que você vai descobrir o que é isso. No entanto, José do Egito, ao contrário de Sansão, sempre preservou a palavra de Deus, sempre levou Deus a sério, sempre preservou as doutrinas bíblicas. Um dia, a mulher de Potifar tentou lançar sobre ele o joio da sedução, o joio da fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. E José se posicionou firme. Fornicação e adultério é uma abominação aos olhos de Deus. É uma abominação. A Bíblia diz que só em pensar, presta atenção, a Bíblia diz que só em pensar já pecou. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28 fala sobre isso. José do Egito se posicionou como verdadeiro homem de Deus. Se posicionou como verdadeiro atalaia de Deus. Atalaia significa guardar alguma coisa, proteger alguma coisa. E José do Egito protegeu, preservou a sua vida espiritual. Então, posição trata de quê? Trata de vigilância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11, fala sobre isso. Vigiar é o quê? É estar atento, velar por alguma coisa, pelas doutrinas bíblicas. Tem um compromisso sério com a sã doutrina, que tanto o inimigo quer nos confundir, nos enganar. Veja o próximo slide no meu computador. Veja o próximo slide no meu computador. Então temos aqui doutrinas bíblicas. José do Egito preservou elas e se saiu muito bem. Então, doutrinas bíblicas é um conjunto de princípios que tem como base a Bíblia Sagrada. E como igreja orienta nosso relacionamento com Deus e com o nosso semelhante. Marcos capítulo 12, 30 e 31 fala sobre isso. Qual o objetivo disso? Conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias 6,3. Aperfeiçoar moral e espiritualmente o ser humano. Qual a necessidade de tudo isso? Proporcionar salvação, amados. A vida eterna. Está a fonte de onde eu tirei isso? Então, todo ser humano que está em Cristo deve ter um compromisso sério com a sã doutrina. Atos capítulo 2, 42 fala sobre isso. Viu que interessante? Então essa tabela saiu desta revista aqui, ó, tá? Lições Bíblicas da CPAD. A Igreja e a sua missão. Muito boa essa revista. Recomendo comprar e ler. Muito boa. Então todo ser humano que está em Cristo
deve ter um compromisso com a sã doutrina. Caso contrário, tudo que Cristo fez, semeou, o inimigo vem, ceifa, abafa essa semente, que é a palavra de Deus, e ela não germina e torna infrutífera. Ela torna infrutífera. Perigoso isso aí. Vamos ver agora aqui o próximo slide para dar uma clareada nesse assunto. Bastante interessante. Dá uma olhada aí. Então Jesus Cristo é o divino semeador. A semente é a sua palavra. Então temos aqui 4 seres humanos. Esse ouviu a palavra, mas o inimigo ceifou, porque não deu atenção, não deu valor. Esse aqui até escuta, recebe, mas por não ter raiz profunda, a semente não germina e a vida espiritual morre. Esse aqui, os cuidados com as riquezas está acima de Deus. Então isso abafa, mata a palavra e a vida espiritual se torna infrutífera. No entanto, temos aqui uma igreja sadia, um trigo. Escutou, recebeu, preservou o ensinamento da palavra, preservou a identidade cristã. Que possamos estar nesta condição aqui como igreja, ó. Em nome de Jesus. Então, amados, glórias a Deus. Então, viu aí que interessante? A ilustração ensina bastante a gente, né? Então, mantenhamos como igreja de Cristo compromissado com a palavra de Deus. Deus falou isso para Josué. Josué, não se aparte da minha palavra. Leia, estude ela de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8 fala sobre isso. Então jamais devemos se apartar da palavra de Deus. Tanto no estudo devocional, em nosso lar, com a nossa família, como também a igreja na casa do Senhor. Agora, se vem a ideia, isso é importante, na minha mente ou na sua mente, de associar a casa do Senhor como apenas um ponto de encontro, sem se valer pelo lado espiritual, de oferecer a Deus um culto racional, sem dúvida nenhuma, essa pessoa está com problema na sua vida espiritual. Precisa ficar atento com isso. O que é culto racional? É quando a pessoa, como igreja, sai do seu lar, com a sua família, e vai para a casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para se reunir com os salvos. Vai ali para adorar o Senhor e oferecer o seu corpo santo. Templo do Espírito Santo, corpo santo, purificado. E vai ali cultuar a Deus. A casa do Senhor é uma casa de oração e precisa ser respeitada. Mateus capítulo 11, versículo 7 fala sobre isso. E nessa casa, a igreja deve o quê? Se inclinar para ouvir o ensinamento de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: quando entrarem na casa de Deus, guarda o pé e inclina os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, o ensinamento de Deus. E quando o Senhor falar, todo ser humano que está dentro da sua casa, na casa de oração como igreja,
deve se calar. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, fala sobre isso. Então, quando Deus está falando na sua casa, todos têm que se calar, irmãos. Não pode levantar para beber água, para ir no banheiro. Nada é mais interessante do que ouvir Deus falar. Nada pode estar acima de Deus. Pelo contrário, Deus tem que estar no patamar para que possamos reverenciar Ele, em nome de Jesus. Como igreja, jamais devemos viver aquela passagem de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Mateus, capítulo 15, versículo 8. O que fala? Muitos estão na igreja, ou melhor, muitos estão na casa do Senhor, mas não estão cultuando ao Senhor. Por quê? Porque o coração dessa pessoa está longe, tem alguma coisa acima da vontade de Deus. Infelizmente, o inimigo tem alcançado muitos corações nesse particular. E ele tem, em alguns momentos, prevalecido. Então, tome cuidado com isso. Então, aqui é o término da parte 4 desse estudo, que é bastante interessante. Deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado por você ouvir a Deus. Esse estudo é uma bênção na nossa vida, na vida da igreja. Já vou deixar em tela a parte 5 do nosso estudo. Um beijo no teu coração e que Deus possa te usar bastante nesse ensinamento e nos guardar para que o inimigo não venha nos tapear. Amém? Em nome de Jesus, glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina na nossa vida. Eu vou deixar aqui. A parte 5 nós vamos falar sobre principais dimensões da igreja. Interessante também, faz parte do estudo Preservando a Identidade da Igreja.